Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Alheire Saúde. A gente vai fazer um mergulho profundo hoje em uma questão bem delicada. É a cultura de trabalho tóxica, especialmente na Índia. E a gente vai usar como ponto de partida a história da Anna Sebastian Perail, uma jovem contadora. Tinha só 26 anos. Essa história realmente nos faz pensar, né, Ana? Super talentosa, se junta a Índia, impune. Mas, em vez de encontrar o sucesso que ela esperava em apenas 4 meses, a pressão do trabalho, as longas jornadas, a falta de apoio, tudo isso, infelizmente, levou a um colapso e ela faleceu por parada cardíaca. É de partir o coração. E sabe o que é mais impactante? A mãe da Ana escreveu uma carta para o presidente da Índia. E essa carta, nossa, é um relato muito forte, sabe? Ela expõe sem rodeios a pressão absurda que a Ana sofria, a falta de humanidade nas respostas da gerência e essa cultura de trabalho completamente insustentável. É um grito de socorro, um pedido urgente por mudança. E o mais triste é que essa história, por mais chocante que seja, não é um caso isolado na Índia. Infelizmente, não. E essa sensação de que tem algo muito errado na cultura de trabalho na Índia não vem só de relatos isolados. Uma pesquisa do McKinsey Health Institute, feita em abril de 2022, mostrou que 40% dos trabalhadores indianos sofrem com burnout. É muita gente. E burnout, estresse, ansiedade ou depressão. E sabe o que é pior? 90% desses casos são atribuídos a ambientes de trabalho tóxicos. É um número assustador, né? Mostra a gravidade do problema. Quando a gente analisa as consequências dessa cultura tóxica, a situação fica ainda mais preocupante. É verdade. A Índia tem uma taxa de pessoas querendo deixar um emprego 60% maior do que a média global. É muita gente querendo sair dos seus empregos. As pessoas querem fugir desses ambientes. Mas aí se deparam com outro problema, que é o alto índice de desemprego. É um beco sem saída para muita gente. É uma situação muito complexa. De um lado, a pressão por resultados, essa busca incessante por crescimento econômico. De outro, a saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores completamente ignorados. E o que me impressiona aqui, no meio disso tudo, a gente vê figuras importantes do mundo empresarial indiano defendendo jornadas de trabalho absurdas. Bilionários da tecnologia, como Narayan Murthy, da Infosys, e o Bhavish Aggarwal, da Ola, eles chegam a defender 70 horas de trabalho por semana. É surreal. É um discurso totalmente desconectado da realidade. Como é humanamente possível ter uma vida equilibrada trabalhando 70 horas por semana? Impossível. Se a gente considerar que a gente precisa de pelo menos 7 horas de sono por dia para ter uma vida minimamente saudável, trabalhar 70 horas semanais significa ter só 2 horas por dia para todas as outras atividades. Comer, cuidar da higiene, se deslocar, ter algum lazer, conviver com a família e amigos, é simplesmente inviável. E essa obsessão por longas jornadas de trabalho é contraproducente. Vários estudos já mostraram que trabalhar menos horas, com mais qualidade de vida, aumenta a produtividade e a eficiência. É o que os economistas chamam de paradoxo da produtividade. A ideia de que trabalhar mais horas significa produzir mais é um mito. Na verdade, a qualidade do trabalho tende a ser muito melhor quando os profissionais estão descansados, motivados e com a mente tranquila. Sem dúvida. E quando a gente olha para outros países, a gente vê que essa não é apenas uma teoria, mas uma realidade. Que bom que você tocou nesse ponto. Eu queria muito entender como outros países lidam com essa questão do tempo de trabalho e da produtividade. Você tem uns exemplos pra gente? Claro. Países como Luxemburgo, Irlanda e Noruega, por exemplo, eles implementaram jornadas de trabalho mais curtas, férias remuneradas mais longas e garantem o direito à desconexão do trabalho fora do horário. E como isso impacta a produtividade nesses países? O resultado é surpreendente. Nesses países, a produtividade é alta, assim como os índices de qualidade de vida e felicidade. Eles mostram que é possível ter uma economia forte e, ao mesmo tempo, garantir o bem-estar dos trabalhadores. Ou seja, trabalhar menos e com mais qualidade de vida não é uma utopia, mas uma realidade em diversos países desenvolvidos. Mas voltando ao caso da Ana, essa pressão por resultados, combinada com a falta de suporte e a cultura de trabalho tóxica, teve consequências devastadoras. Na carta, a mãe dela descreve o estado da Ana, sobrecarregada, ansiosa e com dificuldades para dormir. De partir o coração. É muito triste. A carta descreve como, mesmo durante a visita dos pais e no dia da sua formatura como contadora, a Ana continuou trabalhando sob pressão. É um retrato de como essa cultura de trabalho tóxica pode sugar a energia e a alegria de viver de uma pessoa. E o que me deixa indignada é que, mesmo após a morte da Ana, nenhum representante da EA compareceu ao funeral. Um completo descaso. É revoltante. A atitude da empresa demonstra uma total falta de empatia e respeito pela vida de seus funcionários. Como se a morte da Ana fosse apenas um incidente sem importância. É como se as empresas esperassem que seus funcionários fossem máquinas, sem limites, sem necessidades. E essa cultura de desumanização é o que torna essa cultura de trabalho tóxica tão perigosa. As pessoas são tratadas como peças descartáveis. Seus sonhos, suas necessidades, suas famílias, tudo fica em segundo plano diante das metas e dos resultados da empresa. É uma lógica perversa que precisa ser combatida. O trabalho deve ser um meio para alcançarmos uma vida digna e feliz, e não uma fonte de sofrimento e exploração.
A história da Ana é um alerta para todos nós. Com certeza. É um chamado para repensarmos a forma como trabalhamos e para lutarmos por uma cultura de trabalho mais justa e humana. E como podemos, na prática, combater essa cultura tóxica? O que podemos fazer para mudar essa realidade? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A mudança precisa acontecer em diversos níveis. Precisamos de leis trabalhistas mais justas, regulamentações que protejam os trabalhadores e uma mudança de postura por parte das empresas. O que as pessoas que estão presas nesse tipo de ambiente podem fazer? O que você diria para quem está se sentindo sufocado por essa cultura corporativa tóxica? É importante saber que elas não estão sozinhas e que existem caminhos para buscar ajuda e mudar essa realidade. Comunicar os problemas aos gestores, buscar apoio dos colegas de trabalho e, se necessário, denunciar a situação aos órgãos competentes são medidas importantes. As redes sociais também podem ser um canal para dar visibilidade ao problema e pressionar por mudanças. Buscar alternativas de carreira, como o empreendedorismo ou o trabalho freelancer, também pode ser uma saída para quem se sente sufocado, né? Sem dúvida. O importante é não se calar diante do sofrimento e buscar uma vida profissional mais justa, equilibrada, acima de tudo, que respeite a saúde mental e o bem-estar de cada um. E essa mudança ela precisa começar dentro da gente, né? A gente precisa ter a coragem de dizer não quando a carga de trabalho fica absurda, de saber a hora de parar, de ter tempo para nossa vida pessoal. E, claro, buscar ajuda quando a gente se sente sobrecarregado. Totalmente. E a gente precisa criar uma cultura de apoio, sabe? De empatia nos ambientes de trabalho. Se você vê um colega seu sofrendo com a pressão, oferece ajuda. Escuta o que ele tem a dizer. Incentiva ele a procurar ajuda. Às vezes, um gesto simples de gentileza faz toda a diferença na vida de alguém. Verdade. E nunca esqueça que a sua saúde, tanto física quanto mental, é o seu bem mais precioso. Não deixe o trabalho dominar sua vida a ponto de te fazer mal. E, por falar em outros países, lembrei de um vídeo do Dhruv Surdhi sobre a cultura de trabalho tóxica na Índia. Ele usa como exemplo Luxemburgo, um país com alta produtividade e alto índice de felicidade, para mostrar que as coisas podem ser diferentes. Luxemburgo. Interessante, me fale mais sobre isso. Em Luxemburgo, trabalhar aos domingos é proibido, cada empregado tem direito a 5 semanas de férias remuneradas por ano e a jornada de trabalho não pode passar de 40 horas semanais. Nossa, isso é inspirador. Mostra que dá para ter uma economia forte e, ao mesmo tempo, garantir qualidade de vida para os trabalhadores. E esse modelo funciona em outros lugares também. Sim. Irlanda, Noruega, Dinamarca e Holanda também se destacam nesses quesitos. Eles adotam modelos de trabalho parecidos, jornadas mais curtas, férias mais longas, e o direito de se desconectar do trabalho são práticas comuns nesses países. Então essa mentalidade de quanto mais horas trabalhadas, melhor, é realmente ultrapassada e prejudicial, como você mencionou. O foco precisa ser na qualidade do trabalho, na criatividade, na inovação e principalmente na saúde e bem-estar dos trabalhadores. Exatamente. E esses países são a prova de que isso é possível. Mas voltando à carta da mãe da Ana, ela nos faz pensar sobre o papel das empresas na vida dos seus funcionários. A falta de suporte, a pressão por resultados a qualquer custo e a cultura de trabalho tóxica criam um ambiente desumano e insustentável. E a descrição que a mãe faz de estado da Ana é de cortar o coração. Ela fala como a Ana, mesmo se sentindo mal e com dificuldades para dormir, continuava trabalhando até tarde da noite, inclusive nos finais de semana. E quando ela expressava suas preocupações, era ignorada ou recebia respostas desanimadoras. É como se a empresa não a visse como um ser humano, com limites e necessidades. E essa falta de humanidade fica ainda mais evidente na ausência de qualquer representante da Ida no funeral da Ana. É revoltante. A empresa trata a morte dela como um mero incidente, sem nenhuma demonstração de empatia ou respeito. É a lógica perversa da cultura tóxica. Desumaniza as pessoas, transformando-as em peças descartáveis a serviço do lucro. Diante de tudo isso, fica a pergunta: o que podemos fazer para mudar essa realidade? No vídeo que eu mencionei, o Dhruv Rathi destaca a importância de nos unirmos, de nos mobilizarmos para pressionar por mudanças. Ele sugere compartilhar nossas experiências nas redes sociais, conversar com colegas de trabalho, engajar em debate sobre o tema e buscar apoio em sindicatos, organizações que defendem os direitos dos trabalhadores. Ou seja, usar nossa voz, nossa influência para dar visibilidade ao problema, lutar por um futuro do trabalho mais justo e humano, e individualmente o que a gente pode fazer para se proteger nesse ambiente tóxico. Ele também sugere algumas ações individuais. Conversar com gestores sobre a carga excessiva de trabalho, tentar negociar prazos mais realistas e, se possível, buscar alternativas de carreira que ofereçam mais flexibilidade, autonomia. Buscar novos horizontes, seja em outra empresa, seja em um modelo de trabalho diferente, como o freelancing ou o empreendedorismo. Exatamente. É importante lembrar que cada caso é único e que nem sempre é fácil mudar a cultura de uma empresa de dentro para fora. Às vezes, a melhor opção é buscar novos ares, um ambiente de trabalho que respeite seus limites e valorize seu bem-estar. E para quem busca inspiração para mudar de carreira ou ter mais autonomia profissional, que tal uma dica?
O próprio Dhruv Radhi oferece um curso online sobre gerenciamento do tempo, produtividade e felicidade. Ele ensina técnicas para organizar as tarefas, definir metas, evitar procrastinação e principalmente ter mais tempo livre para se dedicar às coisas que realmente importam na vida. Parece uma ótima dica para quem busca ter mais controle sobre a vida profissional e construir uma carreira mais alinhada com seus valores e objetivos. Aprender a gerenciar o tempo, ser mais produtivo e ao mesmo tempo priorizar a felicidade parece a fórmula perfeita para uma vida profissional mais saudável e equilibrada. Mas, e para quem não pensa em mudar de carreira? O que podemos fazer para tornar o ambiente de trabalho atual um pouco menos tóxico? É fundamental a gente se lembrar que não somos sozinhos nessa luta. Buscar apoio nos colegas de trabalho, criar redes de solidariedade, conversar abertamente sobre os problemas, os desafios que enfrentamos, tudo isso ajuda a fortalecer nossa resistência e a construir um ambiente mais humano e acolhedor, mesmo dentro de uma estrutura que muitas vezes parece ser imutável. É como se a gente criasse pequenas ilhas de sanidade dentro desse mar de estresse e cobranças, né? Um espaço onde a gente pode respirar, se conectar com outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades e encontrar forças para continuar lutando por um futuro do trabalho mais justo e humano. Exatamente. E essas pequenas ilhas podem, com o tempo, se expandir e transformar o ambiente como um todo. É um processo lento, gradual, mas que pode gerar resultados positivos e duradouros. E para quem está ouvindo a gente agora e se identificou com essa conversa, que mensagem você deixaria? Eu diria, não se cale, não se acomode. A sua saúde mental é o seu bem mais precioso. Não permita que o trabalho a destrua. Busque ajuda, converse com seus colegas, denuncie os abusos, lute por seus direitos e, acima de tudo, acredite que um futuro do trabalho mais justo, humano e sustentável é possível. Lembre-se, você não está sozinho. E buscando esse futuro mais justo, mais humano, a gente tem que lembrar que a mudança não depende só de nós, trabalhadores, né? As empresas têm um papel muito importante nesse processo. Sim, com certeza. Elas precisam reconhecer que a saúde mental dos funcionários é importante e investir em programas de bem-estar. Exatamente. Programas de apoio psicológico, atividades de relaxamento, incentivo à prática de exercícios físicos e criar um ambiente de trabalho mais acolhedor, mais colaborativo, sabe? Tudo isso é essencial para promover a saúde mental dos trabalhadores. E os líderes dentro das empresas, eles precisam ter um papel mais ativo nessa transformação, né? Dar o exemplo, incentivar o diálogo, reconhecer os limites dos seus colaboradores, criar uma cultura de trabalho mais humana, mais sustentável. A mudança tem que vir de cima, mas também precisa ser abraçada por todos. Concordo. É um esforço de todos, da liderança, dos colaboradores, de toda a empresa. E falando em esforço conjunto, a gente não pode esquecer do papel do governo. É verdade. Que tipo de medidas o governo pode tomar para ajudar a criar um ambiente de trabalho mais saudável? Implementar leis trabalhistas mais justas, criar mecanismos de fiscalização mais rigorosos para evitar abusos e promover campanhas de conscientização sobre a importância da saúde mental no trabalho. Tudo isso é essencial. Ou seja, é preciso uma mudança completa, que envolve empresas, governo e a sociedade. E nós, como indivíduos, também temos um papel fundamental, como a gente já conversou. Mas, voltando um pouco para a questão da produtividade, você mencionou países como Luxemburgo, Irlanda e Noruega, que conseguiram unir alta produtividade com o bem-estar dos trabalhadores. Como eles fazem isso na prática? Eles investem em jornadas de trabalho mais curtas, férias remuneradas mais longas, garantem o direito de se desconectar do trabalho fora do horário e incentivam a flexibilidade. Além disso, a cultura nesses países valoriza o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, o que ajuda a reduzir o estresse e aumentar a satisfação dos trabalhadores. Como você acha que esse modelo poderia ser adaptado à realidade da Índia? É claro que cada país tem suas características, mas acho que a experiência desses países pode servir de inspiração para a Índia, sim. Implementar políticas públicas que incentivem a redução da jornada de trabalho, garantir o direito à desconexão, promover uma cultura de trabalho mais equilibrada, seriam medidas importantes para transformar a realidade do trabalho na Índia. E essa mudança, além de beneficiar os trabalhadores, também pode ter um impacto positivo na economia. Com certeza. A alta rotatividade de funcionários, o absenteísmo, a queda na produtividade, a falta de engajamento. Isso tudo são prejuízos que as empresas enfrentam quando não investem no bem-estar dos seus colaboradores. Quando os trabalhadores estão felizes, motivados e saudáveis, a produtividade aumenta e a economia como um todo se beneficia. É um ciclo virtuoso que precisa ser colocado em prática. E para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, eu queria deixar uma pergunta para você que nos acompanhou até aqui. Como você imagina um ambiente de trabalho ideal?
Um ambiente onde a produtividade e o bem-estar andem lado a lado. Que pergunta interessante. Eu acho que um ambiente de trabalho ideal é aquele onde as pessoas se sentem respeitadas, valorizadas, motivadas. Um ambiente que incentiva a colaboração, a criatividade, a inovação. E onde o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal é prioridade. Um ambiente onde o trabalho é fonte de realização e não de sofrimento, de exploração. Um ambiente onde a gente possa ser feliz trabalhando sem ter que sacrificar nossa saúde mental, nosso bem-estar. Exatamente. Esse é o futuro do trabalho que a gente precisa construir. Um futuro mais justo, mais humano, mais feliz para todos. É isso. Chegamos ao fim do nosso mergulho no tema da cultura de trabalho tóxica, com foco na Índia. Esperamos que essa conversa tenha te inspirado a buscar um ambiente de trabalho mais saudável, mais equilibrado e a lutar por um futuro do trabalho mais justo e humano para todos. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Até a próxima.